Mariana e eu tô aqui para falar um pouquinho da experiência que eu tenho vivido nesses últimos meses. Então assim, tudo começou em julho do ano passado, quando eu comecei a sentir umas dores bem fortes assim na minha coluna, na região da coluna. Começou sendo tratado como uma dor muscular, fui no médico, mas a dor foi ficando cada vez mais intensa, pediram para eu fazer uma ressonância magnética e foi detectado 2 fraturas na minha coluna. Como eu sou nova ainda e eu não tinha passado por nenhum tipo de acidente, nenhum trauma, veio então a primeira ideia de que poderia ser um tumor na região da coluna, uma neoplasia. Fiz vários exames, fiquei meses fazendo exames, fiz biópsia, aquela expectativa do resultado, até que finalmente saiu e veio aquele diagnóstico assim medonho de que eu estava com câncer, de que eu estou com câncer gástrico, com metástases nos ossos e nos ovários. É um diagnóstico super pesado, os médicos falam que quando a gente é mais jovem, o câncer ele costuma ser mais agressivo. Foi um choque, eu chorei muito, a minha família ficou meio naquele clima de luto, porque quando a gente escuta falar de câncer, a primeira coisa que a gente pensa, assim, que vem na nossa cabeça é morte. Medo, pavor, horror, medo do tratamento, o que seria feito, dúvidas. Foi terrível, foi tudo que eu tive que passar no início. Como tudo começou com a coluna, então tiveram que fazer a cirurgia em mim meio que nas pressas, porque eu corri o risco de ficar paraplégica, de perder todas as movimentações mesmo das pernas. Então eles fizeram essa cirurgia, eu tenho 10 parafusos de titânio na coluna e 2 barras de titânio que protegem a medula. A primeira vez que eu entrei no hospital, no Araújo Jorge, para começar esse tratamento todo, foi assim bem difícil para mim. Eu vi muitas pessoas diferentes ali, eu vi pessoas com câncer bem avançado, pessoas melhores e piores do que eu. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, o primeiro pensamento que veio para mim foi aquele de Jó. Deus fala, que Jó fala, né? Eu recebi o bem de Deus, eu não posso receber o mal. Em vez de perguntar por que eu tô aqui, por que essas coisas estão acontecendo comigo, a pergunta que veio no meu coração foi: por que não você? O que você tem de diferente dessas pessoas que estão aqui? O que te faz especial ou mais importante? Porque Deus ama você mais do que essas pessoas? Porque Deus ama todos de forma igual. Então eu fui percebendo isso, né? Deus foi falando comigo. Deus faz tanto o dia bom quanto o dia mau. Então são muitas coisas para a gente superar. Primeira questão física, as dores, a gente é paciente com câncer, sente muita dor, a maioria faz cirurgia, é difícil achar alguém que não faça cirurgia. Você sente a dor das agulhas, porque tem agulha para tomar medicação, tem agulha para você tomar soro, se dá anemia você tem que fazer transfusão de sangue, pica você novamente. Então são várias, eu até brinco que eu sou uma peneirinha humana, né, de tantas agulhadas que a gente recebe. Não significa que a gente acostuma com a dor, mas a gente tem que aprender a lidar, ela faz parte agora do meu dia, da minha vida. Essa questão física mesmo, mal-estar que a quimioterapia passa em você, você fica muito fraco, tem vários efeitos colaterais. Além disso, tem os efeitos emocionais, porque mexe muito com os hormônios, a gente fica mais alterado, às vezes fica mais nervoso, às vezes fica mais triste. Então, assim, além de tudo, a gente ainda sofre os ataques espirituais do inimigo, que coloca dúvida na nossa mente, tristeza, medo, tudo são coisas que a gente vai tendo que superar. Eu, sinceramente, não consigo entender como uma pessoa pode viver isso sem Deus. Bom, a experiência com Deus, ela tem sido intensa, sobretudo bem intensa. Como disse Jó, te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é muito verdade, pelo menos na minha vida tem sido. Ele é mais real, ele é mais palpável, até é difícil explicar o sentimento que vem. Mas é porque assim, é bem como Isaías descreve Jesus como sendo um homem de dores, que sabe o que é padecer. Então, quando eu olho para Cristo, eu me identifico muito com Ele.
com o sofrimento dele, com a humanidade dele, com a dor dele. Então, muitas vezes, quando me furam com a agulha, né, vai furar o catéter, eu sinto dor, eu lembro de Jesus sendo perfurado por cravos nos pés, nas mãos, a carne dele sendo traspassada, toda a humilhação, todo o sofrimento que ele passou. E isso toca muito no meu coração. Fico pensando, né, que quando Cristo olha para mim, Ele sabe exatamente o que eu estou sentindo, porque Ele sentiu, Ele padeceu, Ele sofreu. Então eu olho para o sofrimento de Jesus e penso que eu também posso conseguir. Se Ele estiver comigo, se Ele estiver firme do meu lado, em todos os momentos, em todos esses processos, então eu também posso conseguir vencer. E um dia também estar com Ele, partilhar da glória dEle, como diz a Bíblia, né? Se a gente partilha do sofrimento de Cristo, a gente também vai partilhar das glórias dEle. Então isso vem muito no meu coração, essas experiências, essa intimidade com Deus, ela se tornou muito diferente, as orações elas ficam mais próximas mesmo. Em vários momentos, quando eu chego no meu limite, eu acho que eu não vou suportar mais tanto sofrimento ou dor, ou seja lá o que esteja acontecendo, vem um milagre, vem uma misericórdia de Deus naquele momento, exatamente do jeito que eu preciso, porque eu acho que existe realmente essa identificação de Jesus com a gente, né, com esse sofrimento que a gente passa. Agora, quando me perguntam sobre a esperança quanto ao futuro, é até complicado falar disso, porque assim, a medicina, no meu caso, no meu tratamento, não acredita na cura. Então, o meu médico mesmo, que ele disse pra mim, é que ele não acredita em cura no meu caso, porque ele acredita numa sobrevida, que eu vou tomando medicações, vou tomando quimioterapia, vai mudando os tratamentos, e com isso eu vou sobrevivendo até quando ele não sabe dizer. Quando eu escutei isso do médico, traz muito desânimo com relação ao processo, dá uma tristeza, você então não sabe, se eles não têm a resposta, então como que eu vou ter? Como que eu posso acreditar no tratamento? Como é que eu posso seguir em frente com um prognóstico tão ruim, né, de que eu vou ter uma sobrevida? Essa palavra do médico trouxe muita desesperança para o meu coração. E foi momentos muito difíceis que eu passei. Mas a minha fé é no Senhor, porque eu tenho um médico dos médicos e eu sinto no meu organismo mais vida do que morte. Então, o que eu tenho aprendido com isso? Que eu tenho vivido pela fé, como diz Paulo, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Eu não creio que se um dia eu for curada, se meu corpo for restaurado, não vai ter sido por quimioterapia, não vai ter sido por medicina, por médico, por tratamento nenhum, porque a medicina mesmo diz que não tem. Mas foi pela graça de Deus, foi pelo milagre do Senhor, vai ser muito bom. Mas enquanto Ele quiser que eu esteja aqui, que eu testemunhe, que eu fale do amor dele, que eu passe por esse caminho, então eu vou fazer, estou em obediência a Deus, o que Ele tem para mim nesse processo todo. Falando assim parece fácil, mas é porque já foram muitos meses, então eu tenho aprendido cada vez mais, Deus me mostra alguma coisa nova, eu aprendo coisas diferentes com isso. E para mim, assim, o que tem ficado muito forte no meu coração é a palavra de Paulo, quando ele fala: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé. E isso é o que eu desejo para a minha vida, que eu tenho combatido um bom combate todos os dias, eu tenho lutado contra essa doença, lutado contra o mal, contra pensamentos ruins, contra o pecado na minha vida. Eu estou completando a carreira, quer dizer, a vida, o caminho que Deus colocou para mim, e eu tenho guardado a minha fé, as promessas do Senhor, a esperança no meu coração. E é isso, eu espero que quando eu chegar no céu, eu faça um toque aqui com Paulo e falo: ó, combati o meu combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Então um abraço para vocês, até mais.